Dando sequência ao primeiro simpósio orofacial do CROMG, iniciaremos a programação científica. Lembramos que as perguntas e dúvidas devem ser enviadas diretamente para os e-mails dos palestrantes. Agora, com grande honra, daremos início às palestras do primeiro simpósio orofacial do CROMG. Convidamos ao palco o primeiro palestrante desta manhã, o Dr. Vladimir Noronha, que abordará o tema prescrição de medicamentos em cirurgia oral. O Dr. Vladimir Noronha é mestre e doutor em estomatologia, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Por favor, doutor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, antes de iniciar a palestra, eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Odontologia e faço agradecimento na figura do professor Arnaldo, né, que atualmente preside o Conselho, e um dos nomes pelo qual eu tenho maior respeito na odontologia é o professor Arnaldo, até pelo que foi lido aqui e foi falado aqui. Né, e, claro, a Comissão de Educação Continuada, na figura do professor Wagner, que me fez o convite, e o trabalho que vem sendo feito pela atual diretoria é um trabalho super importante, e confesso que, sem saber da fala, né, de vocês, da diretoria, eu coloquei a minha palestra muito voltado para isso. A prescrição dentro da odontologia, principalmente na cirurgia, né, ela precisa estar muito atenta a determinadas variáveis e determinadas variantes que vão acontecer. A gente deve focar no paciente. A gente teve uma história recente da odontologia, na história recente da odontologia mineira, alguns problemas que nós ouvimos, e foi citado aqui pelo professor Arnaldo, e eu fiz uma frase à época que me causou muito desconforto, mas isso foi uma realidade onde a gente viu a odontologia figurando mais nas páginas policiais do que nas páginas de saúde. E quando eu montei essa palestra, era exatamente em cima disso do que eu estava observando à época e que o professor Arnaldo falou aqui mais cedo, junto com a diretoria. A gente precisa prestar atenção, e aqui não é uma frase minha, isso é colocado, né, pelo professor Eduardo Andrade, de São Paulo, em que, muitas das vezes, a gente acaba esquecendo do paciente e fazendo prescrições sem mesmo fazer uma ficha clínica. Tá? A gente cada vez mais vem observando isso, e uma das coisas que eu observo, quando eu dou aula em cursos de pós-graduação, principalmente, eu entro fazendo uma provocação aos alunos. Quais são os medicamentos que nós prescrevemos em odontologia? E a resposta é quase que única: anti-inflamatório, analgésico, antibiótico. E eu continuo a provocação até que eu pergunto para eles, assim, tá, mas vocês esqueceram dos anestésicos locais? Quando que a gente prescreve anestésico local? Todo dia. O anestésico entra, ele vai ser metabolizado, ele vai ser excretado. E aí, você conhece seu paciente? Ou apenas pergunta se tem alergia de pirona ou tem alergia a algum antibiótico? Não. Né? Muito mais do que isso, a gente precisa entender que a prescrição ela vai muito além disso. Assim como a gente faz muito procedimento. Ontem eu atendi uma paciente no consultório que ela me procurou porque ela tem parestesia após uma extração via alveolar. Só que, conversando com ela, ela tinha uma lista de medicamentos que ela me apresentou. Essa lista de medicamentos, né, ela tem uma série de implicações se eu, porventura, precisar prescrever alguma medicação para ela, para alguma intervenção cirúrgica. Tá? Vale ressaltar que a nossa lei, falo nossa porque a lei que faz a regulação do exercício da odontologia, ela traz, no artigo 6º, no item aqui, nesse segundo item, que nós devemos, no primeiro item, praticar todos os atos pertinentes decorrentes ao conhecimento adquiridos em curso regular de pós-graduação. Ou seja, a gente vai aplicar aquilo que a gente aprende na graduação e na pós-graduação. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas dentro daquilo que nós aprendemos na graduação e na pós-graduação. Faça uma reflexão. Dentro do que a gente aprende na graduação e na pós-graduação, o que a gente pode prescrever? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Será que eu estou apto a prescrever determinados medicamentos? Ah, mas, Vladimir, você então está entrando numa seara muito complicada. Não, não vou entrar em seara nenhuma aqui, não vou entrar em discussão nenhuma, eu vou usar apenas o que está normatizado.
O Conselho Federal, no seu na sua resolução número 51, em abril de 2004, ela coloca as normas para a aplicação da analgesia dentro do consultório. Analgesia inalatória. Aqui eu li essa resolução algumas vezes e em nenhum momento aqui fala de analgesia endovenosa e apenas inalatória. Então, o que eu falo aqui e sempre falo na graduação, em todos os cursos de pós-graduação em que eu estou, eu falo embasado na lei. Eu falo embasado naquilo que nós podemos fazer. Na ausência dela, talvez, o professor Marcelo fale um pouco disso também, a gente pode usar alguma coisa que possa nos ajudar e nos dar segurança jurídica. Então, muito mais do que apenas falar assim, a gente pode prescrever um anti-inflamatório, qual que é a dose que nós podemos usar de um determinado anestésico local para um determinado paciente? Eu atendi uma paciente recente, ela é uma paciente que ela é usuária de cocaína, né, faz o uso de cocaína. Eu lembro que, na primeira consulta com ela me disse que havia cheirado 6 pinos de cocaína. Paciente adulta, 32 quilos. E eu precisava tirar o terceiro molar dela. Primeira pergunta que eu fiz para os alunos, falei assim, quantos tubéis de anestésico eu posso usar nessa paciente? Ele falou, Vlad, para, não começa com essas contas suas, não, que eu não gosto de matemática. Eu falei, então vamos aprender a gostar? 32 quilos, eu não posso simplesmente fazer aquela conta mágica que eu posso usar 4, 5, 6 tubetes. Eu tenho que lembrar que eu tenho 7 miligramas por quilo de peso para usar lidocaína. E que cada tubete tem 36 miligramas de lidocaína. Numa conta rápida, 210 miligramas dividido por 36. Né? Eu não vou ter uma quantidade de anestésico que eu gostaria para remover um terceiro molar numa posição bastante desfavorável. Será que eu precisaria também de uma analgesia para essa paciente? Será que eu poderia usar uma analgesia para essa paciente? Quais são as implicações do uso da cocaína numa sedação consciente? Endovenosa ou por via pulmonar, né, respiratória? Então, eu posso aplicar anestesia local, empregar analgesia e hipnose desde que eu tenha a minha habilitação. Tá? Então, tem uma regulação. Uma outra questão, eu vou passar um pouco rápido, mas que eu gostaria de chamar muita atenção. Quantas vezes a gente pensa em efeitos adversos de medicamentos quando a gente prescreve? E será que os efeitos adversos de medicamentos são só e tão somente promovidos por aquele princípio ativo que eu estou procurando? Será que os veículos que são usados nos medicamentos, eu aprendi isso fazendo meu mestrado e doutorado com o professor Wagner, em desenvolvimento de produto junto com a farmácia, né, o curso de farmácia aqui da UFMG, e com parceiros externos que nós tínhamos, e que, muitas das vezes, era colocado pelo próprio farmacêutico. Vladimir, toma cuidado, porque o veículo que você quer usar pode causar reação adversa. E aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a estudar. Quais são os efeitos? E aí, gente, eu vou chamar de reação adversa dos efeitos que nós vamos ter, né, efeito colateral, efeito tóxico. Hoje, a gente procura usar o termo efeitos adversos de medicamentos. Tá? Esses efeitos adversos, existem vários artigos, esse aqui é um artigo até mais antigo, ele é de 2000, mas existem artigos mais novos que vêm abordando. Eu fiz um levantamento, eu pensei até num levantamento histórico, né, para falar sobre isso, para dizer que isso não é um tema novo. Em 2000 já havia artigo pontuando, trazendo definição, diagnóstico e manejo de pacientes exatamente para isso. Então, muito mais do que simplesmente ter um carimbo e falar, a lei me permite prescrever, ok. Mas o que você está fazendo? Existe uma consciência dentro daquilo. O que vai acontecer se eu prescrever uma medicação? Eu conto uma história rápida, eu falo isso muito na graduação. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, tá? Que foi medicada por um médico e fez o uso de analgésico opioide. A gente usa muito analgésico opioide, né? A gente usa muito codeína, a gente usa muito tramadol. E essa pessoa muito próxima a mim me ligou e falou assim, Vladimir, o médico me prescreveu tal medicamento. Eu, na hora, falei assim, toma cuidado. Toma e vê a reação que você vai ter. Tranquilo? Por quê? Falei, não, por nada. Só qualquer coisa me avisa, talvez o médico não seja tão acessível quanto eu posso ser. Foi receitado tramadol e essa pessoa me ligou e falou assim, Vladimir, eu passei muito mal com o remédio. O que aconteceu comigo? Eu falei, o que você teve? Ela falou, primeiro eu comecei a ver gnomo. Eu falei, meu Deus. Né? E começou a ficar muito estranho e, por fim, eu acabei tendo muito vômito, muita náusea. Todos os efeitos adversos eu estava vendo ali pelos receptores Mi, delta e kappa,
ligados e trazendo aquelas alterações que aquela paciente estava me falando. Gente, essa paciente é minha mãe. Então, vocês imaginam o aperto que eu passei, sabendo que minha mãe estava passando isso, eu não tinha como ir à casa dela, e ela tendo uma situação com ela. Ela jogou todos esses remédios, né, todos esses medicamentos fora. Ela está sentindo muita dor ainda, porque ela teve um quadro de chikungunya recente. Só que, o que veio à minha cabeça? Foi um médico que prescreveu. Será que ele não deveria ter perguntado se ela havia apresentado algum tipo de reação ao medicamento anterior? Porque ela já havia apresentado isso usando a codeína. E ele não perguntou. O que faltou? Meu primeiro slide, a ficha clínica. Então, não ocorre só conosco, não só com a gente que é dentista, mas isso acontece de uma forma geral na saúde. Fala-se pouco, conversa-se pouco com o paciente. Tá? Então, esses efeitos adversos, eles precisam ser pensados quando eu prescrevo uma medicação. Alguns desses efeitos adversos com repercussão na cavidade oral. Quantos de nós não recebem um paciente com uma alteração em cavidade oral, e eu também, como estomatologista, não poderia deixar de falar isso? Porque às vezes não, né? É muito difícil hoje a gente não receber um paciente no consultório que está usando outras medicações. Medicação para pressão, por exemplo. Medicação que é usada hoje para as alterações psiquiátricas e que causam xerostomia. E o que mais a gente vai prescrever? Um Tilex? E o Tilex vai provocar o quê? Vai agravar essa xerostomia. Então, esses efeitos são muito importantes para nós e a gente precisa tomar muito cuidado, porque antidepressivos, antipsicóticos, né, medicamentos que são antihipertensivos, o que vai trazer de interação medicamentosa para nós? A gente precisa pensar nisso. Tá? Reação liquenoide, e líquen plano. Isso vem junto nos artigos, mas aqui, claro que eu vou dar destaque à reação liquenoide provocada por medicamentos. E, tudo bem, Vlad, mas eu não prescrevo antihipertensivo. Sim, mas o seu paciente faz uso de antihipertensivo e nós prescrevemos anti-inflamatórios não esteroidais. Como que isso pode interagir, como isso pode trazer alterações com os medicamentos que nós vamos prescrever. Tem um artigo, vou falar mais à frente, principalmente quando eu falo de pacientes idosos, né? Existe um trabalho que mostra essa relação de efeitos adversos provocados por medicamentos que nós usamos. Só que existem pacientes que fazem uso de 8 ou mais medicamentos. Ok. O que vai acontecer? Vai acontecer uma interação entre os nossos medicamentos? Será que eu posso causar alguma alteração importante? Paciente que faz uso de antihipertensivo, se eu der anti-inflamatório, o que vai acontecer com ele? Eu vou alterar. Eu vou causar uma alteração da pressão arterial daquele paciente usando anti-inflamatório. Vladimir, não é possível. Será? Vai. E eu já senti isso na pele com um paciente meu dentro do consultório. Eu opero hoje todos os meus pacientes com monitor cardíaco ligado no paciente, medindo a pressão desse paciente em determinado intervalo de tempo, oximetria o tempo inteiro. Mas por que isso? Eu tenho percebido cada vez mais alterações sistêmicas dentro do consultório. Cada vez mais eu tenho limitação para o uso de medicamentos dentro do consultório. Então, é importante a gente lembrar, né, eu tenho visto isso, eu tenho lido muito sobre o assunto e observado que, de uma forma geral, a gente tem ficado mais doente. Estresse do dia a dia, uma série de eventos que vem acontecendo e a gente vem observando isso, cada vez mais pacientes no consultório usando um número maior de medicamentos. Eu costumo falar com os alunos da graduação, eu falo assim, gente, na hora que vocês estiverem fazendo uma ficha clínica e perguntar para o paciente quais os medicamentos que você usa, não é raro ele tirar de dentro da bolsa uma lista, uma folha A4 impressa, frente e verso. Eu não sou obrigado a saber todos os medicamentos, eu tenho aplicativos que me ajudam, eu uso um chamado Wimeds. Se eu não conheço o medicamento, eu jogo no Wimeds, ele me dá a bula daquele medicamento e já me dá, inclusive, interações medicamentosas. Hoje é um aliado que eu tenho. É lógico que eu não vou decorar o bulário que existe no Brasil. O Brasil tem hoje aprovados mais de 12 mil medicamentos que podem ser vendidos em qualquer drogaria. Eu mostro essa lista para vocês. Não dá tempo de mostrar hoje, mas eu ponho o link aqui para vocês. E podem me chamar também. Então, muitas das vezes a gente fica muito preocupado, de como resolver o problema do paciente, mas a gente também tem que pensar em resolver o problema do paciente sem criar outros. Uso cada vez menos anti-inflamatórios não esteroidais. Eu venho me preocupando muito mais com essa prescrição,
né? Pacientes que apresentam alterações importantes, úlceras aftosas, uso de anti-inflamatórios, tá? Medicamentos que vão trabalhar no controle de pressão arterial, quimioterápicos. Eu trabalho com paciente oncológico já há alguns anos, né? E eu comecei trabalhando com pacientes de radioterapia, como o professor Wagner. Esses pacientes de radioterapia, sempre com muitos problemas, começaram a vir os pacientes de quimioterapia, e hoje eu atendo pacientes que fazem radio e quimioterapia, em região de cabeça e pescoço, e pacientes que fazem quimioterapia para outros cânceres. E a gente observa essas reações adversas a medicamentos. Eu me recordo de um caso que eu atendi aqui na Faculdade de Odontologia, da UFMG. Eu fiz a minha especialização, mestrado, doutorado aqui, sou egresso da PUC, na graduação, e hoje professor lá. E tenho muito respeito aqui pela Faculdade de Odontologia da UFMG, pelos profissionais que estão aqui e pelo que eu aprendi aqui, né? Eu tenho esse carinho muito grande, não vou dizer nem respeito, mas um carinho muito grande, não só respeito, mas um carinho. E aqui, atendendo uma paciente em quimioterapia, com a boca toda de úlcera, e eu fui prescrever uma medicação para ela, mas antes de prescrever a medicação, eu liguei para o médico. Falei, cara, o paciente está aqui, está muito mal, eu preciso resolver a dor dela, posso prescrever para ela uma dipirona, um paracetamol, ou quem sabe até um Tilex? Ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Você atrapalha a minha quimioterapia. Qualquer antipirético que você colocar, eu não consigo saber se a minha quimioterapia está tendo algum problema. Não entre com nenhum antipirético. Analgésico para ela, só analgésico de ação central. Paciente com muita úlcera, provocada pela quimioterapia, né? Algumas alterações de sensibilidade nós vamos ter em uso de alguns medicamentos. Esses medicamentos, gente, eu nunca havia ouvido falar. A primeira vez que chegou um paciente desse para mim, né, com esses medicamentos que são bastante específicos da oncologia, pacientes com dores, né? Eu fiz um trabalho uma vez sobre dor em pacientes oncológicos. Uma das coisas que mais me incomodou é saber que grande parte dos pacientes que recebiam doses cavalares de medicamentos para dor, porque achavam que a lesão, o tumor, que era a causa da dor, e, na verdade, o paciente tinha dor de dente. Então, quando a gente conseguia atendimento odontológico para aquele paciente, remoção de lesão cariosa, pulpectomia, esvaziamento ali da câmara pulpar, pelo menos, não do conduto inteiramente, o paciente tinha uma melhora. Esse trabalho foi aprovado para apresentação no Simpósio Internacional de Dor Orofacial, que ocorreu à época em São Francisco, nos Estados Unidos. É importante a gente lembrar disso, por quê? Porque muitas das vezes a gente faz o uso de medicamentos sem a necessidade. Nós, como cirurgiões dentistas, muitas das vezes a nossa intervenção, principalmente na endo, na urgência, quem trabalha na urgência, é que vai resolver a dor do paciente, e não intoxicá-lo com medicamento, tá? Então, esses pacientes começaram a chegar para mim com alterações importantes, com essas disestesias, com essas dores, que é muito comum, inclusive, em paciente diabético, né? A gente observa isso em paciente diabético. E, além disso, esses medicamentos causam também osteonecrose. Pacientes que já me procuraram tomando doses cavalares de medicamento, como corticoides, por exemplo, para tratamento de doenças autoimunes, com osteopenia, fazendo, então, o início de uso de medicamentos para antirreabsortivo, para não deixar que essa osteopenia avance para uma osteoporose. Como que eu vou fazer essa intervenção? Como que eu posso trabalhar? Quais os medicamentos que eu posso trabalhar? Hoje a gente encontra muito denosumab sendo prescrito, muito bisfosfonato. Eu tenho uma prescritora aqui em Belo Horizonte, ela trabalha muito com pacientes com osteopatias, e ela manda esses pacientes para eu poder fazer a avaliação. Recentemente, eu atendi um paciente dela, todo cuidado na prescrição, e aí foi muito engraçado que o paciente o paciente é pai de um médico, né, nefrologista. E eu falei, olha, eu não vou prescrever esse medicamento para o senhor. Expliquei tudo para ele, ele olhou para mim e falou, você está parecendo meu filho. Eu falei, como assim parecendo seu filho? Ele falou assim, meu filho é chefe da residência, não sei das quantas, de nefrologia, de um hospital X, e ele detesta esse medicamento, porque ele causa problema nos meus rins. Imagina se eu prescrever errado. Ele conta para o filho. Ele continuava meu paciente? Não. E anti-inflamatório pode causar alterações renais importantes. Então, eu chamo a atenção para isso, porque muito mais do que passar uma receita de bolo, anti-inflamatório para dor, analgésico para dor, o perfil aqui não é esse. Profissionais que já atuam no mercado, que já sabem de cor esses medicamentos, a dosagem, mas sim, precisamos repensar os cuidados que nós precisamos ter,
para que a gente não mergulhe nesse mundo que a gente esteve mergulhado há pouco tempo atrás, dentro da odontologia, onde foi dito aqui que pacientes que faleceram, pacientes sequelados, né? A gente precisa ter cuidado com o outro, e não simplesmente fazer, né? Um alerta farmacológico de 2013, estão vendo que não é nada novo que eu estou trazendo? Em 2013 já havia um alerta de osteonecrose da mandíbula provocada pelo uso de bisfosfonato. A gente precisa ter muito cuidado, porque muitas das vezes a gente vai atender, vai prescrever, vai realizar procedimentos sem antes saber. E vários trabalhos, vários artigos que a gente pode encontrar onde se fala sobre os efeitos adversos em uso de medicamentos. Tá? Eu tenho esses artigos, inclusive ontem eu estava lendo algum desses artigos para estar aqui, para falar com vocês o que eu estou falando, né, para que eu tenha embasamento para poder trazer essa informação e sustentar essa informação. Então, quando a gente pega a literatura, quando a gente fala de educação continuada, como bem dito pelo professor Wagner aqui, esse engrandecimento que nós temos da nossa profissão, ele precisa se manter dentro da educação continuada. Leitura de artigos, procura de informação, e a gente entender o nosso paciente. O sistema de classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia é um bom norteador que nós temos. Ele está aí há 60 anos. É o único? Não. Então, não quer dizer que ele é o melhor. Tá? Mas é o que traz mais informações para nós e é o mais fácil. Existem outras classificações, então ele não é exatamente perfeito, mas ele nos dá muita informação importante. E grande parte dos médicos vai nos passar essa informação através dessa classificação física da Sociedade Americana de Anestesiologia. Sempre que puder, repassem. Sempre que puder, façam um curso de suporte básico de vida. Quem já fez suporte básico de vida aqui? Boa. Né? Renovar a cada 2 anos. E um sonho que eu tenho, um dia, poder sentar lá no conselho e falar, gente, vamos trabalhar para que a gente possa deixar que o cirurgião dentista, não sei se todas as especialidades, possam fazer curso de ACLS, do suporte avançado cardiovascular, suporte de vida avançado cardiovascular. Por que não? Nós fazemos procedimentos, não é isso? Então, acho que passou da hora da gente lutar e buscar para que a gente possa fazer o ACLS também. Por que não? Né? É importante esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso paciente. O paciente precisa se sentir importante. Cuidado. O sistema de classificação de ASA é um sistema que vai trazer em tabelas aquilo que a gente precisa. Claro que, para nós, o atendimento ambulatorial, nosso atendimento ambulatorial, ele, no máximo, até a ASA 3, com as restrições necessárias. Então, ASA 1, ASA 2 é o ideal para nós, porque o nosso atendimento é ambulatorial. Eu não faço atendimento regular no consultório com paciente com acesso venoso. Se ele tiver alguma alteração para eu entrar com uma medicação. Mas como que eu vou entrar com medicação endovenosa? Eu tenho várias formas de aplicação da medicação, várias vias de administração. A que a gente aprende no curso regular é por via oral, sublingual, é isso? A via paraenteral ou a via enteral? No nosso caso é a via enteral. A via paraenteral, alguém aqui na graduação ou na pós-graduação teve a devida formação para fazer uma medicação por via parenteral? Alguém já aplicou uma medicação por via intramuscular? Medicação por via endovenosa? A gente usa, às vezes, né, principalmente o cataflã, né? O povo adora fazer um diclofenaco intramuscular. Ou até mesmo os corticoides intramusculares. Eu uso essa medicação como estomatologista, às vezes, pacientes com alterações autoimunes, eu faço uso dessa medicação. Mas isso de forma regular? Gente, tem curso de graduação hoje em odontologia que não tem a disciplina regular de anestesiologia e terapêutica. Não tem. Ok? Pensem nisso. O que está virando a nossa odontologia? Você formar um aluno em que o aluno tem um dia que vão falar para ele tudo sobre anestesiologia e terapêutica. Fica a reflexão. As várias formas terapêuticas, eu vou passar bastante rápido aqui, lembrando que nós temos no país os medicamentos genéricos,
tá? Que muitas das vezes a gente não pensa, mas o custo do medicamento pode ser um dificultador para o paciente aderir ao tratamento. Principalmente quando a gente faz uso de antibiótico, a gente tem que estar muito atento a isso. Tá? Então, existem as especialidades farmacêuticas, fórmulas farmacêuticas oficinais a gente usa pouco, né? A gente muitas das vezes tem isso dentro do consultório. As magistrais, alguns colegas usam bastante. Eu uso às vezes, eu mando manipular, por exemplo, clobetasol, tá? Em solução aquosa. É uma boa saída, é uma boa forma da gente prescrever, porque não vou achar o clobetasol na farmácia em solução aquosa, então eu mando manipular essa medicação. E eu tenho os medicamentos genéricos, referência e similar. Depois, por curiosidade, façam um levantamento de medicamentos que vocês usam no consultório e olhem o preço do referência, o preço do genérico e o preço do similar. O referência é aquele medicamento que está ali primeiro, né? Aquele medicamento que chegou primeiro. Eu vou falar da Novalgina, que hoje no Brasil nem é mais a Bayer que fabrica, mas a Novalgina foi o primeiro. A dipirona é o genérico. O Lisador é a referência. Vejam a diferença de preço. Okay? Existe uma lei para isso, o ideal é que a gente prescreva o nome do sal, que a gente não prescreva o nome do medicamento. Aí vai ter gente que fala assim, mas genérico eu não gosto. Em outro momento a gente discute. Né? Via de administração, basicamente a gente trabalha com a via enteral, né? Oral, sublingual. A gente usa menos a via retal. Praticamente eu prescrevi uma única vez a via retal. No hospital a gente trabalha muito com a via parenteral, pacientes que estão impossibilitados de deglutir por conta de infecções graves, então a gente usa a via parenteral, a gente basicamente usa essa via, então a gente usa a enteral, essa forma de aplicação, e as vias parenterais. Que aí eu trouxe aqui uma imagem que a gente pode falar um pouco mais sobre a forma de se usar. Pode ser endovenosa, pode ser intradérmica, existem várias formas, intramuscular. Às vezes a gente usa intramuscular como corticoides, para pacientes com alterações autoimunes, por exemplo, pênfigo, né? A gente pode usar, mas também pode usar tópico. Tá? Menos usado por nós, mas é possível, desde que a gente prescreva dentro daquilo que está na lei, aquilo que tem relação com a odontologia. Okay? A via inalatória, a via endodôntica, que é uma via exclusivamente nossa, tá? Existe a via endodôntica. Quem tiver dúvida pode pegar o livro do professor Eduardo. Está lá, é uma via exclusiva nossa, a gente usa medicação. Assim como a via inalatória, a gente pode usar na sedação, que é feita com óxido nitroso, né? Que, por sinal, historicamente, o primeiro a usar foi um cirurgião dentista, né? O primeiro a usar o protóxido, a usar o óxido nitroso, foi Thomas Green Morton, lá junto com Orson Welles, que fizeram uso dessa medicação. Tá? Então, via intramuscular, intraarticular, que também é usada por nós, principalmente para quem trabalha com articulação temporomandibular, via subcutânea, endovenosa, e as vias enterais, que são as mais usadas pelo cirurgião dentista. Okay? Na via sublingual, eu até coloquei aqui uma forma que nós temos de trabalhar no consultório com a ansiedade do paciente, é trabalhar com benzodiazepínicos por via oral, ou por via sublingual. Tá? Eu tenho no meu consultório, eu não faço a receitinha azul para o paciente comprar a medicação, porque ele vai precisar uma única vez. Então, eu não vou deixar ele com uma caixa de diazepam, por exemplo, em casa. Mas aí eu dou para ele o diazepam, ele toma lá no consultório, ele chega um pouco antes, faz o uso do diazepam, ou faz o uso do Rivotril já no consultório, e esse paciente, o Rivotril sublingual ou um diazepam por via oral, para ajudar ali aquele paciente que tem um pouco mais de ansiedade. O paciente com uma ansiedade maior, aí eu prefiro trabalhar com um médico anestesista do meu lado, colegas preferem trabalhar com óxido nitroso, sensacional, né? Isso vai da preferência e da experiência de cada um. Isso, eu estou falando da minha experiência, tá, gente? Então, assim, se a pessoa fala, não, Vlad, eu adoro usar óxido nitroso, tem alguns colegas aqui em Belo Horizonte que fazem uso, eu acho fantástico. Acho fantástico, principalmente porque eu sei que o paciente está sendo bem atendido. Né? Eu dou um exemplo dentro de sala de aula, eu pergunto assim, gente, nós estamos preparados para reconhecer o medo do paciente? Eu faço sempre uma pergunta, quem tem medo de barata? Quem tem medo de lagartixa?
Aí todo mundo, eu tenho. Então tá, eu vou te trancar dentro de um quarto cheio de barata ou cheio de lagartixa. Você vai ficar feliz? Você está doido, professor? Eu falei, você quer amarrar o paciente no consultório, na sua cadeira para atender. É isso que você quer fazer com ele. Então, quando a pessoa fala que tem medo, gente, olha nos olhos dela. Você vai ver se ela está falando a verdade. Ok, eu tenho recursos farmacológicos para isso, que seja por via pulmonar, que seja por via oral, mas eu tenho recurso para isso. Então, não é amarrar o paciente no consultório. Né? Eu já ouvi muito assim de colega falar, mas fulano, nossa, vou ter que atender. Eu não vou usar a expressão que normalmente os pacientes usam, mas é algo do tipo, nossa, ele é tão poliqueixoso. Eu pergunto, será que ele tem medo? Hã? E a escuta. Né? E a escuta. Olha nos olhos do paciente. Tenha tempo para ele. Né? Eu lembro uma vez uma paciente, minha esposa marcou um paciente para mim e falou, não, uma cirurgia você vai fazer com o pé nas costas, tranquilinha. A paciente entrou, olhou para mim e falei, pode voltar. Aí a paciente olhou para mim e falou, por quê? Eu falei assim, seu olho está me dizendo que você está morrendo de medo, nós vamos marcar uma sedação para você. Ela, ai, doutor, graças a Deus, e começou a chorar. Imagina ela na minha cadeira. Eu já tive paciente tendo crise convulsiva na minha cadeira, gente. A sorte que o médico estava do meu lado. Crise de pânico, né? Síncope vasovagal, uma resposta vasovagal intensa. Tá? Não esquecendo, né? Eu sou bucomaxilo, sou estomatologista. Então, assim, ou eu dou notícia ruim, que o paciente está com uma doença autoimune ou com uma lesão maligna, então eu tenho que ter esse contato com o paciente, ou eu falo, vou tirar seu siso, ele não é fácil. Tem risco de parestesia, você tem que contar isso tudo para o paciente. O paciente sai feliz, né? Que delícia, ele vai tirar meu siso e eu vou ter uma parestesia. Como é que você dá essa notícia? Né? Então, não é assim. E, muitas das vezes, uma solução farmacológica para isso. A prescrição ela deve ser baseada em regras. Tá? Então, existe uma norma para que se faça isso. O Brasil ele tem uma farmacopeia aprovada. Eu tive cuidado de buscar essa informação. A última lista é de dezembro de 2024. Eu tenho 12.889 medicamentos autorizados a serem vendidos no Brasil. Tá? Tem uma tabela em Excel com esses medicamentos. E a gente tem regras, a gente está sobre regras para fazer isso. Os tipos de receita. Receita azul, quem tem no consultório? Quem lembra que a receita para antibiótico tem validade de apenas 10 dias? Tá? Preciso lembrar disso, existe uma RDC para isso. Então, eu tenho receitas comuns, eu tenho receita em que eu tenho cuidado de prescrever e dizer para o paciente, olha, durante 10 dias essa receita tem validade, então você compra. Ok? Porque tem regra, e isso é uma regra super importante, até porque a gente vem observando cada vez mais o número de micro-organismos que são resistentes aos antibióticos conhecidos, assim como antifúngicos e antivirais. Tá? Então, a prescrição deve ser feita para medicamentos que eu tenho o cuidado de prescrever apenas no consultório, quando o paciente tem uma necessidade. Os psicotrópicos, a receita azul, lembrando que a receita amarela não é todo mundo que pode. Né? Então, hoje tem o mundo vem sendo inundado. Né? Hoje, você toma Venvance para acordar, escitalopram para manter, benzodiazepínico para dormir. E assim a gente está formando um monte de gente que está dependendo de medicamento para ter performance, para ter calma, para dormir e vai por aí afora. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso. Alguns medicamentos que são proibidos, existe uma lista de medicamentos. Eu lembro que, quando eu me formei, eu falei assim, gente, qual medicamento que tem que ser receita azul? É aquele que vem com a tarja preta? Não necessariamente. Ou, melhor, é necessariamente o tarja preta, mas não necessariamente que é a receita azul. Existem medicamentos que a gente não vai poder prescrever. Tá? E aí eu tenho um quadro, depois, se alguém quiser, aqui mostra nesse quadro quais são os medicamentos que eu preciso usar com receita de notificação B e receita especial ou receita de controle especial. Eu posso prescrever, por exemplo, um Tilex, num receituário comum do consultório em 2 vias. Antibiótico, a mesma coisa. Mas se eu precisar de um remédio que tem aquela tarja preta, que é assim que normalmente nós nos referimos a ele, a gente vai usar, então, a medicação, notificação de receita B. Tá? Lembrando, antimicrobiano, validade de 10 dias. Okay? Existem várias preparações que são feitas para serem vendidas, lembrando que medicação de ação central, como, por exemplo, Tilex, que é a codeína, o Tramadol, que é o Tramal, a gente precisa tomar um pouco de cuidado.
uma vez que existe uma dosagem para isso. Tá? Por exemplo, alguns desses medicamentos, como a codeína, elas não podem ultrapassar 100 miligramas. Por isso que a gente prescreve o Tilex. 30 miligramas pode ser no receituário do consultório. Ok? Tá vendo? Existe sempre regra, existe sempre uma lei, alguma coisa que regulamenta isso. A gente precisa aprender a ver essas regras, a gente precisa aprender a ver essas leis. Tá, Vlad, mas você fala isso tudo, você deu um contexto, e o que eu posso usar para a dor? Gente, dor, eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos na odontologia. Lembrando que, grande parte das vezes, o grande problema que nós temos na odontologia chama-se dor. Né? Eu costumo dizer que até o cinema trabalha contra a gente. Né? Se a gente parar para pensar em filme para criança, quem assistiu Procurando Nemo? Quem era mal era o dentista, né? Ixi. A Fantástica Fábrica de Chocolates, o remake, o Willy Wonka. Quem que era o pai do Willy Wonka? Os ortodontistas devem amar, né? O Willy Wonka sentado na neve, na porta do consultório do pai, um aparelho extraoral, sofrendo, né? Então, você imagina uma criança assistindo aquilo. Eu vou te levar no dentista. Não vai? Não, o pai do Willy Wonka, eu não quero. Não vou. Né? Dor, gente, é uma experiência sensorial e emocional desagradável que pode ou não estar associada a uma destruição tecidual ou descrita em tais termos. Isso é meu? Não. Tá? Isso é da IASP. Isso é da IASP. Quando a gente fala de dor, a gente precisa entender que a melhor maneira de tratar a dor é prevenindo. Então, não vamos deixar o nosso paciente sentir dor, não. Tá? Para isso, a gente tem alguns medicamentos, como analgésicos e anti-inflamatórios. E também os anestésicos. Como eu disse no início da aula, muitas das vezes a gente esquece dos anestésicos. Tá? Se a gente pegar o livro do Malamed, ele fala até a dosagem que a gente tem que usar em cada bloqueio anestésico. Claro que aquela dosagem que está ali, eu uso como referência, como tempo para injetar. Muitas das vezes eu vou precisar de dosagens maiores. Para tratar a dor, eu fiz esse quadro para facilitar a vida dos alunos, e eu sempre gosto de colocar isso também em curso de pós-graduação. A melhor forma da gente cuidar da dor dos pacientes, anestesia local, uma anestesia bem feita. Quanto mais tempo o paciente demorar para sentir aquele procedimento que nós realizamos, independente se é cirúrgico, endodôntico, periodontal, melhor. Modular os impulsos nociceptivos com analgésicos, tá? E diminuir a entrada de substâncias álgicas no sítio cirúrgico, eu vou usar os anti-inflamatórios. Bom, não vou entrar aqui em anti-inflamatório esteroidal e não esteroidal, a gente pode até fazer uma reflexão sobre isso, se me sobrar tempo. A reflexão que eu convido vocês está relacionada a manejo clínico de pacientes que fazem uso de múltiplos medicamentos. Aqui eu tenho atrás de mim uma informação que pacientes que tomam 8 ou mais medicamentos podem ter 100% de reação adversa. Eu comecei a minha aula falando sobre isso, com o medicamento que a gente vai prescrever no consultório. É difícil a gente achar um paciente hoje que faz uso de 8 medicamentos? Não, não é. Okay? Então, a gente tem que pensar nisso. Paciente que faz uso de muitos medicamentos. Eu já tive problema com paciente no consultório que fazia uso de medicamento natural. Tomava ginkgo biloba, ela não me falou. Teve um hematoma até o peito. Por quê? Porque traz ali uma fragilidade capilar e pode aumentar o sangramento. E eu estou falando de ginkgo biloba. Quem pergunta se o paciente faz uso de produto natural? Erva de São João, gente, está cheio de paciente que compra isso no mercado central e vai tomar chá de erva de São João. Está aqui. Ó. Pacientes que fazem uso de cápsulas de alho, não me pergunta para quê. Eu não sei. Eu não entendo muito de produto natural. Eu não estou dizendo que é ruim ou que é bom. Mas a gente precisa saber disso, porque pode ter alteração de sangramento. Tá? E a cheirada, né? Que eu contei o caso da paciente. Gente, desculpa, não era para falar isso, mas acontece, né? Acontece. Eu lembro uma vez um amigo meu, ele estava fotografando uma cirurgia, e ele fez as fotos da cirurgia, depois ele foi me mostrar e falou assim, Vlad, olha que interessante. Aí ele parou e falou assim, meu Deus, eu não posso mostrar isso em aula. Eu falei, por quê? Olha o nariz do paciente, estava branquinho. O paciente tinha cheirado cocaína antes de ir para a cirurgia, e ele não me avisou. E a gente fazendo foto, focada ali naquela cirurgia, depois que foi ver, quando fez a cirurgia, depois da cirurgia que foi ver, e a gente ou recortava ali, tirava o nariz do paciente na foto, né, ou não mostrava aquilo em aula. Um aluno ver não fica legal. Eu tenho vários medicamentos que eu uso como anti-inflamatório. Basicamente, eu gosto muito do ibuprofeno, nimesulida. A gente tem os inibidores seletivos de COX-2. Existe uma discussão em torno disso, que a gente tem que tomar cuidado. E lembrando que os medicamentos, como corticoide e anti-inflamatório
não esteroidal, eles têm uma atuação bastante específica. Corticoide, usado, né, previamente à cirurgia, a inibição da fosfolipase A2. Vai ajudar na inflamação, vai ajudar no edema. Por conseguinte, a gente vai ter uma melhora da dor no pós-operatório. Lembrando que ele não funciona muito bem como analgésico. Por isso que no pós, a gente vai usar analgésico ou anti-inflamatórios não esteroidais. Acabou cortando aqui, que são os inibidores seletivos, são os inibidores de COX-2 e COX-1 ou inibidores seletivos de COX-2. E aí eu vou trabalhar apenas no ciclo da ciclooxigenase, inibindo prostaglandinas. E, claro, diminuindo a dor. Também é importante lembrar que o uso desses medicamentos inibindo a COX-1 e a COX-2 traz efeitos importantes no organismo, como alterações renais, alteração da hemostasia, diminuição da proteção da mucosa gástrica. Né? Então, aquele paciente que já tem úlcera e gastrite, cuidado ao usar anti-inflamatório não esteroidal. Acabei passando um a mais, não vou conseguir voltar. E antibiótico? Como é que eu vou usar antibiótico? Eu falo que é um dos temas mais difíceis de se trabalhar, é antibiótico. Eu lembro uma vez eu fui dar uma aula, o colega que estava sentado era radicalmente contra antibiótico e, em dado momento, ele levantou a mão e falou: Vlad, sem dedos. Eu era radicalmente contra antibiótico, hoje eu já não sou mais, devido ao fato de ver pacientes que fazem condições graves de infecção. Então, o antibiótico deve ser usado com muita responsabilidade. Existem as indicações bastante precisas para isso e, claro, não há discussão sobre o uso de antibiótico para pacientes com infecção. Manifestação sistêmica da infecção, usa. Profilático para endocardite ou para infecção à distância, que pode ser também para uma prótese ortopédica instalada recentemente. Sim, antibiótico. Tá? A discussão é, profilaxia da infecção da ferida cirúrgica? Será que funciona? É uma discussão muito importante de ser feita. Tá? Talvez em um outro momento a gente falar só sobre antibiótico. Espero que eu tenha cumprido o tempo. Obrigado, pessoal. Espero que eu possa ter contribuído. Agradecemos ao Dr. Vladimir Reimar pela sua palestra e entregamos o certificado em agradecimento à sua participação no evento.